Olá, estamos iniciando o programa Despertar, programa que é uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. No programa de hoje, estamos recebendo Divaldinho Matos, da cidade de Votuporanga. Divaldinho, dirigente espírita, médium, palestrante, atua junto ao Grupo Espírita Maria de Nazaré e também a editora Didier de Votuporanga. Divaldinho, é um prazer recebê-lo no programa Despertar. Seja bem-vindo. Fico muito feliz também, e para nós é uma sensação recordar o grande amigo Simonetti. Esse momento é um momento de recordação para mim. Eu estou muito feliz por estar aqui. Muito bem. Simonetti, muitas vezes aqui conosco, gravando aqui no programa Despertar, e ele sempre falava da importância dos amigos dentro do movimento espírita, e você é um deles, de Simonetti, e é um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar a respeito do trabalho que você vem realizando há muitos anos. Divaldinho, pesquisando na internet a respeito do trabalho que você realiza, outro dia eu vi um vídeo seu entregando um presente a Chico Xavier, e até brincávamos antes aqui do programa, porque a gente não consegue ver o detalhe, que presente era aquele. Você esteve algumas vezes com Chico, como que foi o seu contato com o Chico Amor Xavier, como diz o nosso querido Orlando Noronha Carneiro? É verdade, eu fui a primeira vez ao Chico Xavier, posterior a entrar no Banco do Estado de São Paulo, que aí já tinha dinheiro, porque antes eu não tinha, não trabalhava, só ajudava a mãe na cozinha. E aos 19 eu fui ao Chico Xavier, aos 20 anos. Tomei um ônibus em Rio Preto, fui a Uberaba. Mas anterior a isso, eu escrevia para ele. Você escrevia para ele sem conhecê-lo, mandava correspondência? Eu tinha o endereço, porque eu já conhecia o Carlos Bacelli. Sim. Então eu escrevia, e eu fazia todo mês pé de moleque de rapadura. E mandava para ele? Eu cortava, punha numas caixinhas, arrumava e embrulhava e mandava. Meu nome. E foi uma alegria para mim. Escrevia carta toda semana. Quando se escrevia carta, Pois é, eu adorava usar lápis e escrevia. E sempre escrevi para ele dizendo o seguinte, era uma pretensão boba, mas era o meu jeito de ser, Meu filho, como vai você? E aí, chego em Uberaba, Minas Gerais, uma madrugada, 1h15 da manhã. Tomei um táxi e fui até o centro. Muita gente. E fiquei embevecido. Apanhei uma fila que o cumprimentava no final. E aproximei-me dele, dei a mão a ele, ele olhou. E disse assim, Você é o Divaldinho? Eu não disse nada. Eu falei, você é o Divaldinho? Eu estou achando que Divaldinho fosse uma criança. Eu falei, não, sou eu mesmo. Ele falou assim, meu Deus, que pé de moleque. Que pé de... Aí fomos conversando. Eu fiquei muito emocionado, Ele foi de uma gentileza extrema. Apanhou de novo meu nome, quis saber de minha mãe, quis conhecer minha mãe, e eu falei, eu vou trazê-la. E de fato voltei outras vezes e levei minha mãe, foi à casa dele, e eles daí para cá sempre mandou livros para minha mãe e caixinhas com mensagens subscritadas por ele. E minha mãe ficava muito feliz com isso. E eu continuava escrevendo. E depois aí vi um caderno que ele deu à minha mãe. E aí do caderno eu comecei a fazer cadernos para ele doar às pessoas com quem ele tinha mais afinidade, Ou era amigo e tudo isso. Então eu cortava umas flores, recortava, pegava as mensagens que ele mandava à minha mãe e confeccionava os cadernos de mensagens para ele fazer dedicatória. E mandei cadernos para ele, depois eu encapava os Evangelhos segundo o Espiritismo, editado pela ID, que eu ganhava, e um grupo de senhoras de nossa casa pintavam flores. Foi o dia que eu levei lá no Centro Espírita União. Isso, e aí ele ficou tão encantado vendo os Evangelhos pintados e rosas muito bonitas, ele chamou a dona Nena, o Galves, para ver o trabalho que o Divaldinho fazia. E aí foi uma coisa muito bonita. E passei a ir à residência dele periodicamente.
Fui várias vezes. Em Uberaba. Tive a felicidade de conversar com ele, mas eu nunca fiz a ele uma pergunta. Eu aproveitei o estar do lado dele, porque é um homem extraordinariamente nobre e de um alcance que é o que Jesus disse: quem tem olhos de ver, veja, e ouvidos de ouvir, ouça. Tinha que ter. Ele não era da nossa existência, da nossa terra, era coisa divinal. As palavras, cada uma de peso, medida, cada colocação que era um alcance aos céus. Nunca vi aquilo. O trato com as pessoas, a gentileza, o preocupar-se com o outro, eu nunca vi igual. E uma das noites que eu estava lá, eu e ele, Dona Enói, que era a dama de companhia da noite, uma senhora encantadora. E aí ele falou assim: Divaldinho, eu vou ter que sair. Eu falei: mas são 2h20 da manhã? Ele falou: não, o doutor Bezerra está pedindo para eu levar um remédio na Vila do Pássaro Preto, porque uma senhora passa muito mal. De madrugada? Madrugada. Chamou um táxi, veio o táxi e ele foi. Agora você vê no livro dos médiuns, no último capítulo, os espíritos narram. Diz a mensagem, eu não me lembro o nome do espírito agora. Ele fala o seguinte: quereis auxiliar aos pobres? Nós, os bons espíritos, vos guiaremos onde há a penúria. Eu fico emotivo, peço desculpas. Onde há a penúria, onde há o fogão sem lume, a criança sem coberta, o indivíduo sem remédio, nós, os bons espíritos, vos guiaremos. E o Chico Xavier era guiado pelo mundo invisível. Extraordinário homem. E quem teve a felicidade de o conhecer, teve um momento máximo na vida. Valeu a pena, foi bom demais da conta. Muito bem. Nós estamos conversando com Divaldinho Matos, aqui no programa Despertar. Divaldinho, da cidade de Votuporanga, dirigente espírita, atua no Grupo Espírita Maria de Nazaré. Nós faremos um breve intervalo e voltamos já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Olá, estamos de volta com o programa Despertar. No programa de hoje, recebemos Divaldinho Matos, da cidade de Votuporanga. Divaldinho, vamos continuar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. E nós temos aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, um curso, que é o curso de Espiritismo e Ciência, que leva o nome de Dr. Hernani Guimarães Andrade. E você conheceu o Dr. Hernani, teve contato com ele. Nos fale um pouquinho a respeito das suas impressões, né, do Dr. Hernani e desse contato com ele. Olha, vou lhe contar que é um dos momentos lindos também da minha vida. Bom, eu desde quando entrei para o Espiritismo tenho uma vida cor-de-rosa. Não é homenagem a Barbie, não, viu? Pelo amor de Deus. Os ouvintes não pensam nisso. Embora seja tudo rosa aqui, mas não é a Barbie, que está na voga, está em moda agora. Isso. Eu fui a um congresso de transcomunicação. Queria conhecer, né? Eu não conhecia transcomunicação e fui ao primeiro congresso. Marlene Nobre me telefonou e eu fui para lá. E vi um homem
que eu fiquei apaixonado na hora. Fiquei impressionado com a figura daquele homem. Uma bengala maravilhosa, um chapéu, um terno. O homem estava impecável, parecia um lord inglês. E eu falei assim, eu tenho que conhecer, ué. Eu nunca vi um homem tão elegante, porque o homem brasileiro não sabe se vestir direito. Mas aquele homem estava impecável. Eu olhei para aquele senhor e perguntei quem era. E uma senhora disse, doutor Hernani Guimarães Andrade. Disse, eu preciso conhecê-lo. E fui. E o conheci. E depois mantivemos um contato e ele mudou para Bauru. E eu passei a vir em Bauru conversar com ele. Trouxe o Carlos Bacelli, trouxe outros amigos de Votuporanga e periodicamente vinha ver o casal, Dona Suzuko e o doutor Hernani. Isso. E aí foi que nasceu uma amizade muito grande e ele também doou os livros à editora espírita Pierre Paul Didier. Os livros eram pela editora Pensamento, eles cancelaram o contrato e devolveram os livros. E nós editamos. As obras do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Foram momentos de efusivas alegrias. Dona Suzuko foi de uma atenção memorável. E levei também para ver a doutora Suzuko. Já o doutor Hernani tinha desencarnado. O médium doutor Andrei Moreira, que também escreveu o livro sobre o Zé Arigó, que ela proporcionou muitos fatos interessantes e outras coisas, documentação do doutor Hernani. Foram momentos maravilhosos com ele, porque um homem que conhecia o Evangelho do início ao fim. É impressionante, eu nunca vi aquilo. Embora o Herculano dizia que ele não conhecia Evangelho, o Herculano não sabia quem era o doutor Hernani. Com todo o respeito ao Herculano, que é muito querido por mim. Mas o doutor Hernani era altamente conhecedor do Evangelho, de todo o Novo Testamento. Ipsis literis. E um homem que era um gentleman e aprendeu a não brigar com ninguém. Ele alcançou aquilo que ainda nós não alcançamos. Digo eu, não alcancei, mas ele alcançou a serenidade de ouvir e ficar quieto, aguardando o tempo, porque o tempo é que cura. Divaldinho, você sempre em contato com pessoas que estão dentro do movimento espírita e que se destacam de alguma forma pelo trabalho realizado dentro da doutrina. E você, usando essa experiência no contato com todas essas pessoas, você muitas vezes é chamado até para fora do Brasil para realizar trabalho como palestrante. Como tem sido isso? É interessante, né? A Federação Espírita Brasileira teve vários congressos, né? Eventos muito grandes. E apareceu um telefonema de Brasília. Era um amigo meu. Olha, estou com um grupo da Colômbia, de Bogotá, Cartagena. E eles ouviram falar de você aqui, querem conhecer. Eu falei, quanto eles estão? Em 8. Pode mandar vir todos, hospedam-se em casa. E eles vieram, fui buscá-los no aeroporto. Eles ficaram conosco uma semana. E aí me convidaram para ir à Colômbia. Eu fui. Fui 6 vezes à Colômbia. Mas eu sou um homem medroso. Eu desci a última vez para ir a Cali e Medellín. Desci em Rio Negro. E o anfitrião viria buscar-me. E veio. Mas na hora de descer para Medellín, os guerrilheiros desciam das montanhas de moto. E eu fiquei chocado com aquilo. E aí falei, vamos dar um tempo, porque eu não tenho estrutura para ficar preso numa mata. Não quero. E demos um espaço. E aí tivemos a dona Julieta Marques, da cidade de Lagos, sul do país, no Algarve. Ela veio também com o Vitor Féria, o presidente da Federação Espírita Portuguesa. Vieram para cá e me telefonaram. Olha, queremos conhecer o Divaldinho. Venham para cá. Quantos estão? Em 10, pode vir. Hospedam-se em casa, não há nenhum problema. E eles vieram, conheceram a obra, fizeram palestras e me chamaram para ir a Portugal. A primeira vez que eu fui foi em 1998. Eu fui e fiquei 45 dias. 45 dias? Fiz 40 palestras. Quase que diariamente. Quase que diariamente. E ela que proporcionou. Aí depois disso eu fiquei conhecido e passei a ir todos os anos 3 vezes a Portugal.
Este ano vou a terceira vez, agora em novembro e dezembro. Vou ficar 15 dias só. E desta oportunidade nasceu a venda dos livros. Hoje é inviável mandar livros para Portugal. A alfândega, os portugueses, com todo o respeito que vão me ouvir, eles têm uma dificuldade de interpretações dos textos lá dos Correios. Então um pode, o outro não pode. Aí eu resolvi não mais enviar livros. Então eu vou, e agora estou tendo a parceria de alguns amigos da Espanha e de Portugal e edito lá os livros. E vou vendendo devagar. Edita por lá, né? Por lá, que é melhor do que criar problema com a alfândega. Embora hoje eu seja um cidadão europeu. Já estou naturalizado português, porque a minha família é portuguesa. Poxa, que maravilha. Gosto do bom bacalhau. Quando você foi para lá, então, estava em casa, né? Estava em casa. É porque nós fomos criados por minha mãe e meus pais à base da comida portuguesa. Então, tudo que eu comia em casa, eu comia lá. Uma boa buchada, uma língua de vaca estufada, fígado cebolado, tudo que eu gosto. A Cecília detesta, mas eu adoro. Divaldinho, e esse público que o acompanhou nessas palestras em Portugal, na Colômbia, era uma comunidade de brasileiros? Na Colômbia, colombianos. Colombianos, né? Em Portugal, portugueses. Se calhar, alguns brasileiros, mas são muito poucos. Agora, na Suíça, brasileiro. Na Alemanha, brasileiros. Luxemburgo, brasileiros e portugueses. Em Milão, brasileiros, com uma porcentagem de italianos, 30%. Mas interessante. Na Espanha não tinha quase brasileiros, só espanhóis. Maravilha, né? Você sabe que eu conversava com um amigo, o Fernando, da FEB, Sim. E ele comentava que já teve a oportunidade de viajar, e ele reparou que o movimento na Colômbia se assemelha muito, ele acha, né, ao do Brasil, no sentido de um grande número de adeptos. Pelo menos ele percebeu isso aqui, né, na América do Sul. E a gente tenta, né, descobrir como é o movimento fora do Brasil, né, porque a gente sabe da força aqui no Brasil. Você viu aqui na América do Sul algum outro movimento parecido com o que nós temos no Brasil? Não. Não, né? Não tem. O da Colômbia é assim, eles gostam, é deles. Divaldinho, está vendo o espírito? Eles querem isto. O fenômeno. É o fenômeno. O fenômeno é interessantíssimo. Agora, o trabalho do desenvolvimento da doutrina em Portugal, eu creio ser o melhor atualmente, o melhor. Há um empenho da Federação Espírita Portuguesa pelo senhor Vítor Féria, o presidente, que tem feito um bom trabalho na Federação Portuguesa. E a Federação Espírita Brasileira passou os direitos também para os livros, as edições em Portugal. Então isso facilita a divulgação e os preços são irrisórios do livro em Portugal. Um belo trabalho que o Vítor Féria está fazendo. É mais acessível. Mais acessível. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o Divaldinho Matos, da cidade de Votuporanga. Nós faremos um breve intervalo e voltamos já. Olá, voltamos com o programa Despertar. O nosso convidado especial de hoje, Divaldinho Matos, da cidade de Votuporanga. Divaldinho, nós conversávamos a respeito do trabalho que você vem realizando fora do Brasil, através de convites que lhe foram feitos para palestras na Colômbia, em Portugal, na Suíça, em várias cidades da Europa.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi para você e como é esse intercâmbio. E a segunda parte dessa pergunta é: como que você entende que o Brasil hoje é esse berço da doutrina espírita no mundo? Nós temos, acredito que a França não tem o número de adeptos, obviamente, que tem aqui no Brasil da doutrina espírita. Como você vê essa questão, Divaldinho? Olha, o prazer e a gratidão que eu tenho, o prazer é em estar junto com os amigos e falarmos da doutrina. E o prazer maior ainda é observar o crescimento da doutrina espírita na Europa, fora da Europa, em outros países, como o Japão tem uma federação espírita, Chico Xavier. Japão? No Japão. Então isso é notável. Lógico que é um trabalho de base dos brasileiros, mas nós não podemos tirar o mérito do orador e médium Divaldo Pereira Franco, que vai em Portugal há mais de 66 anos, se eu não me falho a memória. É um desbravador. Obviamente que vão deixando as suas características, cada um dos que lá vão. O principal característica que, a meu ver, deveria ser deixada era o estudo nobre da doutrina. As nossas opiniões ou particularidades, ou até mesmo os livros deveriam ficar para a federação o caso de divulgar, mas cada um desenvolve o trabalho que pode. Nessa questão dos grupos espíritas, o trabalho que eles desenvolvem é muito interessante, porque tem características deles lá de Portugal. Por exemplo, da Suíça, tem deles da Suíça. Tem a influência, a maioria, a influência é do médium Divaldo Pereira Franco, que vai deixando uma característica, né? Mas, em síntese, a maioria não tem uma vivência como tem o brasileiro. O espiritismo no Brasil... Bom, Paris, por exemplo, eu nunca fui a Paris ainda, porque os centros nunca convidaram e eu também não tenho recursos para lá ir. Mas é um grupinho muito pequeno, tem acho que 6 ou 7 núcleos. Deve ter lá, no mínimo, não tem 500 espíritas, creio eu. Apesar de ter uma federação espírita francesa, mas é um movimento pequeno. Já Winterthur, na Suíça, o centro que eu falei tinha 200 pessoas, dirigido pela senhora Goretti. Em Berlim, quase 300 pessoas. E outros centros que têm uma atividade boa. Mas o povo brasileiro, fora da sua casa, da sua pátria, eles anseiam por um consolo, né? Quando eu falei na Itália, em Milano, eles anseiam por ouvir um brasileiro. Porque o brasileiro é caloroso, beija, abraça, né? E eles ficam encantados com isso, com a naturalidade do brasileiro. Apesar que tem muitos oradores formais, né? O Simonetti foi a Portugal e acharam-no muito formal. Mas é o jeito do Simonetti, né? E o Divaldinho vai, já sou mais assanhado, gosto de conversar, abraçar e beijar as pessoas. Mas o movimento em si no Brasil é maravilhoso. Mas eu perguntei uma vez ao Chico Xavier, na sua residência, o porquê que não poderíamos ter, pelos departamentos, ou pelas USES, ou pelos os órgãos federativos, não é um enquadramento do que deve ser os centros iguais, não, mas um ponto de referência. Ele falou: não, Divaldinho, a beleza está nesse setor. Cada um faz o seu trabalho. A doutrina não tem ninguém, nenhum órgão que manda, ou que representa, ou que regula as reuniões. Cada centro tem o convite dos espíritos que assistem ao médium e estes desenvolvem um trabalho. Essa é a beleza da nossa doutrina. E daí por diante eu passei a entender o que era realmente essa diversidade de ideias, de opiniões. Porque cada guia tem a sua visão. Porque se fossem eles com o mesmo pensamento de Emmanuel, estariam numa hierarquia muito grande. Nós não temos capacidade. Eu não tenho, por exemplo, capacidade de absorver uma ideia evoluída. Eu fico mais no raberrão. Divaldinho, você falou a respeito aí das orientações de Chico Xavier
E é um aspecto que Chico sempre fazia questão de afirmar quando a gente acompanha as palavras de Chico, que é a reafirmação, a afirmação do espiritismo religião, do espiritismo evangelho. Como que a gente pode pensar hoje em dia e como que a gente pode fortalecer dentro da doutrina espírita essa ideia do evangelho? Porque o espiritismo é muitas vezes visto apenas como uma ciência, as pessoas gostam do lado filosófico da doutrina, mas nós sabemos que a base é a religião, é o evangelho. Como que você vê hoje em dia essa situação, Divaldinho? Olha, o que precisaria não é modernização das palavras ou modernizar o evangelho, nada, porque a doutrina é atualíssima. O que os expositores precisariam é deixar um pouco do misticismo e ser mais naturais, porque nenhum de nós é santo. Digo que são santos do pau oco. Se nós fôssemos mais autênticos, mais naturais, como os primeiros cristãos, se nós fôssemos assim, tivéssemos uma vivência normal, sem pieguismo, isso não pode, aquilo não pode, porque nós estamos aqui, Dona Ivone do Amaral Pereira, que eu amo de paixão e que tive a felicidade de ir à residência dela por 5 vezes e dialogar com ela. Ela falou comigo que o centro X ou Y ela não ia, porque todo mundo se beijava, se confraternizava demais. E centro tinha que ter um respeito mútuo, entrar em silêncio. Nós vemos que a Dona Ivone é de 1800, ela tinha uma visão. Aquilo era para ela uma corrigenda, mas para nós não. Era o momento de efusivas alegrias. E a mensagem do Cristo, ela é de vida, ela é de esperança, sem o pieguismo. Aquela coisa que parece igrejeiro. Igreja é igreja. Centro Espírita não é igreja. Muito bem. Divaldinho, quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco no programa Despertar. Já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade, né? E dizer aos amigos que foi um prazer hoje esse contato com o Divaldinho Matos, nosso amigo de Votuporanga, com o trabalho que realiza no Movimento Espírita há muitos anos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.